Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET 6, semana 2. Vamos falar um pouco da equação quadrática no 8º ano. Nossa disciplina é a matemática, meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com a intérprete Val. Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Equação quadrática e equação polinomial de segundo grau é a mesma coisa. Qual que é a definição dessa equação? Ela vem como ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Pessoal, por que o a tem que ser diferente de zero? Vem aqui comigo aqui para a gente entender um pouco desse conceito, beleza? Então a gente coloca aqui que o a tem que ser diferente de zero. Olha lá para você ver, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, isso igual a zero. Aí ele fala comigo assim que o a tem que ser diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente? Quando eu substituir, por exemplo, o zero no lugar do a, vai ficar zero que multiplica x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. 0 vezes x ao quadrado, isso aqui vai automaticamente zerar. E aí eu vou ficar tendo o quê? Bx mais c igual a zero. Isso aqui não é mais uma equação de segundo grau, e sim uma equação de primeiro grau. Esse, então, pessoal, é o motivo com que o a tem que ser diferente de zero. Tranquilo até aí? Deu para entender esse conceito aí? Vamos dar continuidade aqui. Quando a equação de segundo grau é incompleta, com b diferente de zero e o c igual a zero, a equação se reduz a uma forma de ax ao quadrado mais bx mais c. Neste caso, fatoramos a equação colocando x em evidência para obter x, que multiplica, entre parênteses, ax mais b igual a zero. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele falou o seguinte, que essa equação, quando ela é incompleta, com o b diferente de zero, ou seja, o b qualquer número, e o c igual a zero. Quando o c é zero, isso aqui some. Ó. Então, o que sobrou dessa equação? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Aí ele falou o seguinte, a gente vai colocar esse fator em quê? Evidência. O que é colocar em evidência? O que você vai fazer? O que é comum neste termo e neste termo? Nós temos aqui ó, o x em comum. Então você coloca ele para fora do parêntese e aí você vai fazer o seguinte, ax ao quadrado dividido por x sobra ax. Bx dividido por x sobra b. Isso é igual a zero. Aí o que ele me pede? Você vai fazer o quê? X igual a zero. E depois você vai fazer que esse termo aqui, ó, igual a zero. Então você vai ter o seguinte, ó. X é igual a zero. E você vai ter que ax mais b igual a zero. Beleza? Por isso que ele chega aqui, ó, nessa equação aqui, ó. Tranquilo? Então eu mostrei todo passo a passo. Dando continuidade aí. Quando o produto entre dois números reais é igual a zero, pelo menos um desses números tem que ser igual a zero, né? Então o que ele está falando aqui, ó? Quando eu tenho, por exemplo, portanto, da última igualdade se conclui que a é igual a zero ou ax mais b é igual a zero. Com isso segue que a equação quadrática tem duas raízes, x' igual a zero e x2' igual a menos b sobre a. Volta aqui no nosso entendimento aqui para a gente entender. Ele disse o seguinte, quando eu tenho essa multiplicação, que é x que multiplica ax mais b é igual a zero, ele fala o seguinte, ou esse termo é zero, ou esse todo aqui que está no parêntese é zero. Como que eu vou resolver? Esse é igual a zero, você colocou aqui, ó. Ou, igual nós fizemos no slide anterior, ax mais b é igual a zero. Aí ele fala assim, você vai falar para mim assim, professor, por que... Deixa eu apagar aqui, ó, só para você entender. Você vai falar assim comigo aqui, ó. Professor, por que colocou isso aqui, ó? x2' é menos b sobre a. O que acontece aqui, galera? Como ax mais b é igual a zero, você vai fazer o quê? Esse b nós vamos tirar, eu quero saber o valor de x. Então vai ficar ax igual a menos b. Esse a vai sair, vai voltar dividindo. Então,
você chega aqui, x duas linhas é menos b sobre a. É o que está escrito aqui, ó. Beleza? Então, esse aí que é a ideia de calcular aí o x' e o x duas linhas. Dando continuidade aí. Observe o exemplo abaixo de como resolver a equação 2x² mais 3x igual a zero, na qual o a é 2, o b é 3 e o c é 0. Vamos lá na equação. O a é o termo que acompanha o x², tá aqui. O b é o termo que acompanha o x, tá aí. E o c é o termo independente, como eu não tenho, quer dizer que ele é 0, beleza? Como que nós vamos resolver isso, pessoal? Você vai escrever a equação lá. 2x² mais 3x é igual a 0. Você coloca o x em evidência, porque o x é o termo que está aqui e aqui, ó. Então, você pega ele e coloca ele em evidência. E aí, você faz a divisão. 2x² dividido por x, sobrou 2x. 3x dividido por x, sobrou 3. Beleza? Então, ficou esse detalhe aí, ó. X que multiplica 2x mais 3. O que você vai fazer? Esse é igual a 0 e esse igual a 0. É o que a gente fez aqui, ó. X é igual a 0, então x' é igual a 0. E você vai fazer que 2x mais 3 é igual a 0. Então, 2x mais 3 é igual a 0. Eu quero saber o valor de x. Então, você vai fazer que 2x mais 3 menos 3 é igual a 0 menos 3. Isso para tirar esse 3 positivo daqui. Então, a gente elimina 2x menos 3. Então, agora você divide todo mundo por 2. Então, a gente chega que x duas linhas é igual a menos 3 meios. Tranquilo? Então, você tem o valor de x' e x duas linhas. Conforme foi escrito nos slides anterior, um desses termos tem que ser 0, né? Quando o produto vai ser 0. Beleza? Então, tá aí. X' igual a 0, x duas linhas menos 3 meios. A solução é menos 3 meios e 0. Por que você colocou menos 3 meios primeiro? Porque nós vamos escrever na ordem crescente, né? Então, o número negativo vem antes do positivo. Beleza? Pessoal, vamos entender um pouco desse conceito aí. Presta atenção aqui. Eu vou fazer um passo a passo aqui para a gente entender. Por exemplo, quando nós temos 2x menos 3 igual a 0, é um exemplo qualquer. E eu quero saber o valor de x, tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu quero saber o valor de x, eu tenho que tirar esse menos 3. Se ele é menos 3, pessoal, qual que é a ideia para me sumir com esse valor? Eu vou adicionar 3 a ele. Tudo que eu faço desse lado da igualdade, automaticamente eu tenho que fazer do outro lado. Então, é bem simples. Ó, 2x menos 3. Você vai pensar o seguinte, qual o número que eu vou somar com menos 3 que vai zerar? É o mais 3. É igual a 0. Aí, o que vai vir ali? Se você adicionou mais 3 aqui, o mesmo número você vai colocar do outro lado. Mais 3. Menos 3 mais 3, zeramos, beleza? 0 mais 3 é 3, então eu tenho que 2x igual a 3, beleza? Eu ainda não descobri o valor de x, e sim o valor de 2x, mas eu quero saber o valor de x. Então, o que você vai fazer aqui? Note que esse 2 está multiplicando, né? O que eu tenho que fazer para ficar só x? Eu vou dividir. Dividir por quanto? Por esse número. Repito ele. Se eu dividir aqui, eu divido aqui também. Beleza? Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x é x. É igual a 3 meios. Tranquilo? Então, eu cheguei aí nessa resposta aí. Tranquilo? Por isso que a gente sempre você vai observar que você vai ver lá assim, mais 3 de um lado, mais 3 do outro. Quando divide um lado, divide o outro. E assim por diante que a gente vai estar fazendo essas atividades, tranquilo? Eu quis deixar esse passo a passo aqui para você entender direitinho esse conceito aí. Então, vamos lá para as nossas atividades. Agora, nós vamos fazer as atividades do PET 6, semana 2, tranquilo? Primeiro exercício está o seguinte, para a gente colocar os valores dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresentar o conjunto solução em cada uma das equações, dentro do conjunto dos números reais. A primeira equação que eu tenho é 3x² menos 15x igual a 0. Pessoal, essa questão aqui, eu vou fazer ela aqui passo a passo. Quem é o meu A? Está aqui, ó. É o 3. Quem é o meu B? É o que acompanha o x. Beleza?
menos 15. E o C, se não está aqui, quer dizer que não tem ele. Tranquilo? Então vamos lá. A igual a 3, o B é menos 15 e o C é igual a 0. Beleza? Agora sim eu vou calcular a solução dessa atividade. Beleza? Então o que eu vou fazer? 3x ao quadrado menos 15x é igual a 0. Fiz isso, eu vou colocar o x em evidência. Então eu tiro ele. Então vai ficar x que multiplica 3x menos 15. A hora que você tiver dúvida, pessoal, é só você fazer o caminho inverso. Esse vezes esse resulta nesse. Esse vezes esse tem que resultar nesse. Beleza? Observa aí, ó. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 15, menos 15x. Beleza? Então eu faço o quê? Ou x é igual a 0, tá aí, ou 3x menos 15 igual a 0. Aí é aquela ideia de achar só o valor de x, né? Você vai pensar o seguinte, o que eu tenho que fazer com esse menos 15 para ele sumir daqui? Então você vai adicionar 15 nele. Então adicionei 15 de um lado da igualdade, vou adicionar 15 do outro lado. Esse 15 com 15 automaticamente vai zerar, sobrou 3x igual a 15. Eu quero saber o valor de x, então divido todo mundo por 3, porque é o valor que acompanha o x. Então, quando eu divido 3 por 3, fica 1. 1 vezes x é x. 15 por 3 dá 5. Acabou aí? Não. Beleza? Por quê? Você tem que colocar a solução. Então, a solução é o quê? 0 e 5. Ou seja, esses dois valores, ao substituir aqui na equação, vai dar 0. Tranquilo? Se você quiser tirar a dúvida, é só substituir que você consegue achar. Vamos para a letra B em diante. Agora eu vou fazer um pouco o processo mais rápido. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Então, vou achar o valor de A, de B e C, que é bem básico. Achei os valores, eu vou calcular o valor de x. Então, eu ponho x em evidência. Colocando x em evidência, ou x é igual a 0, ou x menos 2 igual a 0. Coloquei isso, eu vou tirar esse menos 2 aqui. Se é menos 2, eu vou adicionar mais 2. E aí eu vou chegar em x igual a 2. Ou seja, a solução dessa atividade é 0 e 2. Letra C, menos 3x ao quadrado mais x igual a 0. O A é menos 3, o B é 1 e o C é 0. Resolvi isso, coloca lá em evidência o x. Beleza? Colocamos o x, ou x é igual a 0, ou menos 3x mais 1 é igual a 0. Beleza? Então tá bem tranquilo. Eu quero tirar esse 1. Esse 1 é positivo, então vou adicionar menos 1. Quando eu adiciono menos 1, eu zero e fica só menos 3x do lado esquerdo. Agora sim, eu vou dividir todo mundo por menos 3. Quando eu divido menos 3 por menos 3 é 1. 1 vezes x é x. Beleza? Menos com menos é mais, então a resposta é 1/3. Qual que é a solução? Solução é 0 e 1/3. E aí nós temos a letra D. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Valor de A, B e C. Achei os valores, eu coloco o x em evidência. E aí eu vou repetir o mesmo procedimento. Beleza? Chegando que ou x é igual a 0 ou x é igual a 3. A solução é 0 e 3. Beleza? Letra E. 2x ao quadrado menos 4x. 2x ao quadrado é igual a menos 4x. Observa que essa aqui veio um pouco diferente. Sempre a gente está assim, igual a 0. Então, o que você pode fazer? Adiciona 4x nesse termo aqui, ó, que você consegue calcular ela sendo igual a 0. Ou seja, mais 4x de um lado, mais 4x do outro. Esse termo vai zerar, beleza? Então, agora sim, chegou a equação que a gente sempre vê. 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. Agora sim, você consegue determinar o A, o B e o C, que é 2, 4 e 0. Beleza? Determinei isso, coloco o x em evidência e aí é só calcular conforme a gente tem feito. Beleza? Então, você vai achar que x é igual a 0 ou x duas linhas igual a menos 2. Lembrando daquele conceito, o número menor vem antes. Então, a solução é menos 2 e 0. Tranquilo? Questão número 2 aí. Uma fábrica cortou 3 pedaços de granito em um formato de quadrado, com um lado medindo x metros, e uma peça retangular em que uma de suas dimensões mede 3 metros e a outra medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura.
Então eu tenho aí ó, as 3 peças quadradas e o formato retângulo. Então eu tenho a primeira x por x, a segunda e a terceira são iguais, e a última é 3 por x. Então letra A, qual é a expressão algébrica que fornece o perímetro das peças quadradas? O perímetro é a soma de todos os lados, é eu somar todos esses lados, beleza? Ou seja, x mais x mais x, ou 4 vezes x, que dá 4x é o perímetro. Letra B, qual é a expressão que fornece a área dessa peça? A área de uma figura quadrada é colorir ela toda, conforme está demonstrado aí. Ela é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Como o meu lado é x, então ficou x ao quadrado. Beleza? Letra C. Qual é a expressão que fornece o perímetro da peça retangular? Então é a soma de todos os lados. Tranquilo? Então você vai somar todos os lados, você vai chegar a P, perímetro, é igual a 2x mais 6. Letra D. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da peça retangular e da área dela? Ou seja, é como se eu colorisse toda ela, né? Então essa peça é o quê? A área é base vezes altura. A base é 3, a altura é x, então chegamos aí a 3x. Beleza até aí, né? Dando continuidade aí, na letra E. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas, em função aí da medida? Pessoal, ele pediu o seguinte, a expressão algébrica que fornece a área das 4 peças. É eu calcular essa área, somando essa e essa. Beleza? O primeiro aqui ó, vai dar x ao quadrado. A segunda e a terceira é a mesma. Então eu já coloquei que todas elas dão x ao quadrado. A quarta peça nós já calculamos que é 3x. A área total é o que então? É 3 vezes a área 1, ou pode somar 1 mais 2 mais 3, e soma com essa outra área aqui, ó. Então a área total é 3 área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? Não é x ao quadrado? Então 3x ao quadrado mais 3x. Chegamos aí no cálculo dessa área. Letra F. Um cliente encomendou um conjunto com 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada sendo 1 metro. Então, o cliente pediu 4 peças, mas ele falou assim, ó, a peça quadrada ela tem que ter um lado de metro, beleza? Ele vai pagar R$50 por metro quadrado de granito. Quanto que ele pagou nas 4 peças juntas? Então, pessoal, o que ele pediu? Ele falou o seguinte, que esse lado tem que ser 1 metro. Se é quadrado, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. E essa aqui é 3 por 1, né? Então, cada x meu aí vai valer 1 metro, beleza? Então, com isso aí, ele consegue calcular que a área total, nós tínhamos, né? Na letra anterior, nós calculamos a área total sendo 3x ao quadrado mais 3x. Então, agora o meu x vale 1. Então, no lugar, vou colocar o 1, beleza? Então, vai ser 1 ao quadrado, que vai restar em 1, né? E 3 vezes 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 aqui é 3. Então, eu consigo achar que a área total é 6 metros quadrados. A atividade parou por aí, pessoal? Não, não parou. Por quê? Porque ele falou que vai pagar R$50 por metro quadrado de peça. Então, eu coloquei aqui, ó, valor total é a área total vezes o valor do metro que ele paga, né? E a gente vai substituir esses valores. Então, o valor total é o quê? Qual que é a minha área total? É de 6 metros. Quanto que ele vai pagar por metro? Ele vai pagar por metro R$50. Então, eu posso falar que a área total, o valor que ele vai pagar total é 6 vezes 50, que dá o total de R$300. Com isso, eu posso concluir que nessas 4 peças, sendo 1 metro, vai custar para ele R$300. Beleza? Tá aí. Pessoal, então hoje nós vamos ficando por aqui na nossa atividade do PET 6, semana 2. Rever toda a nossa aula, está no YouTube, está no Conexão Escola. Entra no site Estude em Casa e rever, lá tem a nossa apresentação, tem tudo lá, beleza? Um grande abraço aí, espero ter ajudado e até a próxima aula.